Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal. Uma série de 4 episódios onde a gente vai falar sobre os improváveis com fome de Deus. E a gente vai estudar o livro de Atos, mais especificamente o chamado dos gentios. Como que o Senhor nos chamou quando nós não éramos nem considerados o seu povo, mas o Senhor teve compaixão, graça e misericórdia nas nossas vidas. E para isso a gente vai estudar a história de Cornélio. Um homem que foi um homem exemplar, um homem que ele não era israelita, não era hebreu, mas ele era um homem que tinha fome e sede de Deus. Ele ansiava por entrar na nossa pátria celestial. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Atos, no capítulo 10, que diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que ele falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então a gente já começa esse texto vendo que Cornélio era um homem gentil, mas que ele foi escolhido por Deus. Então a gente sabe que Deus ele conhece aqueles que pertencem a ele. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não é Deus apenas dos israelitas, dos judeus, dos hebreus, mas ele é o nosso Deus também. Mas para isso nós devemos andar em obediência, em temor. A gente vê aqui que Cornélio ele era um homem centurião, ou seja, ele era ali responsável por 100 soldados, né? E a gente percebe também que esse homem, mesmo sendo responsável por soldados, mesmo conhecendo a guerra de perto, ainda assim era um homem piedoso, ainda assim era um homem que temia Deus, que ele não era um homem soberbo, ele era um homem com condições sim financeiras, mas ele não era um homem soberbo, um homem pagão, não, ele era um homem que amava a Deus e buscava conhecer a Deus. Cornélio era um homem justo que temia a Deus, mas não era judeu, mas o Senhor não desprezou por isso. O Senhor sonda os corações e conhece o íntimo de cada ser humano. A gente sabe que o Senhor conhece aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes as pessoas falam palavras macias como a manteiga, como o salmista fala, né? Que no coração havia guerra, mas as palavras eram mais macias que a manteiga, eram palavras doces, eram palavras suaves, mas eram mentiras. A gente sabe que muitas vezes o diabo usa pessoas para querer nos enganar, para querer nos defraudar, mas a gente tem que ser mais valente que o valente e sempre pedir direção para Deus, sempre pedir discernimento, sempre pedir direcionamento para que a gente não venha cair em ciladas, em tentações, para que a gente não venha ser pessoas corruptas, para que a gente não venha ser pessoas que vão ser aquilhoadas por Satanás. Nossa vida está nas mãos do Senhor e ninguém nunca vai mudar isso. Nós devemos confiar e ter fé que não vai ser humano nenhum que vai dar a última palavra, mas sim o nosso Deus. Então a gente sabe que esse homem aqui, mesmo ele tendo ali essa nacionalidade diferente, não era um descendente de Abraão, mas era um homem temente a Deus, um homem justo. A gente percebe aqui o bom testemunho e as obras. Aqui fala, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A gente percebe aqui que ele era um homem que orava a Deus, era um homem de oração, um homem piedoso, um homem que temia o Senhor com toda a sua casa, ou seja, a casa dele também era uma casa piedosa. Ele não era um homem apenas de amar a Deus em palavras, mas sim em obras também. Então Cornélio era um homem justo e piedoso, ele temia a Deus e ansiava por conhecê-lo mais. Ele valorizava o relacionamento com Deus. O bom testemunho e as obras testificam a respeito da nossa fé para com as pessoas. A gente sabe que se o nosso amor for apenas de palavra, nós estamos errando, nós estamos pecando, porque a gente sabe que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando nós temos medo, nós estamos mostrando que nós não amamos a Deus da forma como deveríamos. Então, a gente percebe aqui como esse homem, ele era um homem justo e piedoso, e ele não tinha uma Bíblia.
O Cornélio, ele não era de uma descendência que conhecia Deus. Ele não fazia parte ali daquelas pessoas que já tinham crescido com as histórias dos patriarcas, com as histórias dos profetas, não. Ele era um homem que conheceu a Deus, provavelmente de ouvir falar. Ele ansiava por esse relacionamento. Mas aí o Senhor enviou o apóstolo Pedro para falar do evangelho, para falar do amor de Cristo, para falar do sacrifício. E a gente percebe também a oração e a visão espiritual, quando o versículo diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Então a gente sabe aqui que Cornélio, ele era um homem de oração e por isso ele tinha os olhos abertos pelo Senhor. Ele não era um homem que apenas ficava na religiosidade, ele não era um homem carnal, ele era um homem espiritual, ele com toda a sua casa. Então, assim como Cornélio, precisamos dar atenção a Deus e às coisas que são do Senhor, as coisas espirituais. Além disso, precisamos temer verdadeiramente a Deus. Pois, como a palavra mesmo fala, a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só vamos ter sabedoria se nós tememos ao Senhor. Não adianta a gente falar assim, eu amo a Deus, mas eu tenho raiva do próximo, eu prejudico o próximo, eu odeio o próximo, eu defraudo o próximo. Não. A gente sabe que a gente tem que ter mãos limpas. O Senhor não quer ver culpa de sangue nas nossas mãos. Então, nós devemos fazer isso, a nossa oração e a nossa prática. Devemos sempre falar, Deus me limpa de tudo aquilo que quer me macular. E não me deixa ser uma pessoa que quer prejudicar os outros, porque a gente sabe que essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Nós devemos ser como Cornélio, um homem que ele ansiava por um relacionamento com Deus, e ele mostrava isso também em obras. É claro que o que nos salva é a graça, né? A gente sabe que as boas obras não nos levam para o céu, mas a gente sabe que as boas obras testificam a respeito da nossa fé, se ela é existente ou não. Então as boas obras também são importantes, mas a gente sabe que aquilo que nos justifica perante a Deus é a graça do Senhor, é a graça de Cristo. E a gente vê também a atenção e o temor que devemos dar a Deus, como quando o versículo diz. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então a gente sabe aqui que Cornélio, ele era um homem de Deus, um homem do Senhor e um homem que teve atenção espiritual. O Cornélio, ele deu atenção a Deus. Ele viu ali um anjo, né? Ele teve uma visão, mas ele deu atenção e foi obediente a tudo aquilo que o anjo falou. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos ser fiéis a Deus. Não adianta a gente falar que nós somos fiéis apenas de boca, não. Nós precisamos amar o Senhor verdadeiramente e deixar Ele conduzir a nossa vida e a nossa história. E outra coisa que a gente percebe também é como esse homem aqui, ele teve uma visão aberta. Mesmo ele não fazendo parte do povo judeu, mesmo ele não sendo israelita, ele teve uma visão de um anjo. Ele teve a visão que Deus queria que ele tivesse. Que a gente venha pedir nas nossas orações ao Senhor, Deus me dá visão espiritual, que a gente não venha ver apenas aquilo que é humano, aquilo que é físico, apenas aquilo que as pessoas fazem, mas que a gente venha enxergar as coisas de modo espiritual e não de modo carnal. Que a gente venha ser conduzido pelo Espírito Santo. A palavra diz, andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que a gente não venha andar segundo a carne, que a gente não venha militar segundo a carne, mas que a gente venha andar segundo o espírito. E a gente também percebe outra coisa muito interessante quando o versículo diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então a gente percebe aqui um memorial diante de Deus. Aqui nós percebemos que o próprio anjo falou para Cornélio que Cornélio, ele tinha um memorial perante o Senhor. Nada daquilo que nós fazemos aqui na terra passa ileso. Às vezes a gente acha que a gente está ajudando alguém e o céu não está vendo, Jesus não está vendo. Mas Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e até o íntimo do nosso coração. Deus sabe a intenção porque nós estamos ajudando as pessoas. Deus sabe a intenção. Às vezes as pessoas nos dizem palavras que aparentemente elas querem nos ajudar, mas na verdade não, são laços, são enroscos, são embaraços e que a gente venha se ver livre disso. O Senhor não quer que a gente fique aquilhoado por nada. O Senhor não quer que a gente fique preso por nada. Então que a gente venha ser prudente, que a gente venha ter discernimento, que nada venha nos parar. E também a gente sabe que tudo tem um memorial perante o Senhor. Há um memorial diante de Deus escrito sobre todos aqueles que o servem, que o temem, assim como aconteceu com Cornélio, que mesmo sendo um gentil, todas as suas ações eram lembradas por Deus. Servir ao Senhor é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. A gente sabe que servir a Deus é algo maravilhoso. A gente sabe que servir a Deus ele envolve privilégio, sim, no sentido que o Senhor é maravilhoso, Ele nos abençoa, Ele está conosco, mas também envolve responsabilidades, e a gente não pode ser desleal para com isso. A gente tem que sempre procurar servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a fidelidade. A gente não pode falar para Deus, ai Senhor, eu te sirvo hoje, mas amanhã a gente toma as nossas próprias decisões, a gente age como a gente quer, como a gente acha certo. Não, nós precisamos agir da forma como o Senhor quer. E a gente percebe também a orientação, quando o versículo diz,
Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então a gente percebe aqui que o anjo falou, olha, chama Pedro, porque Pedro ele era um homem de Deus. Pedro não era um homem que ele vivia da forma que ele queria, ele era um homem que andou do lado de Jesus e era um homem escolhido pelo Senhor, ele fazia parte dos 12 discípulos, né, dos 12 apóstolos. Mas Pedro também ele era um homem que ia ser usado ali naquele momento para falar do evangelho para aquele gentil. Ele era um homem ali que ia explanar todo o evangelho para aquele Cornélio, para aquele homem, para sua família. E ele foi obediente à orientação do Senhor. Deus nos orienta usando a sua palavra, pois a Bíblia é o nosso manual, onde o Espírito Santo nos ensina, exorta, admoesta e nos ensina qual caminho devemos seguir. Repare que o anjo mostrou exatamente o que Cornélio deveria fazer. O anjo ele mostrou exatamente aquilo que deveria ser feito. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos seguir com rigor, com temor, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A gente não pode deixar para fazer a nossa vontade e achar que está tudo bem, porque o Senhor também ele sabe quando muitas vezes as pessoas estão agindo na astúcia e ele nos defende, ele nos dá orientação. O Senhor fala assim que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E com nossos olhos a gente vai ver a recompensa dos ímpios. A gente sabe que tudo que o homem planta, ele colhe. Então que a gente venha ser pessoas que realmente venham plantar o bem, que a gente venha ser como Cornélio. Cornélio ele ajudava as outras pessoas, ele tinha fome e sede de Deus, ele tinha ali um desejo pela oração, pela vida piedosa, ele era um homem justo. Que a gente venha ser assim também, pessoas justas, pessoas que não têm culpa de sangue nas mãos, pessoas que amam as outras, pessoas que têm sabedoria e pessoas que sabem como agir. E nós percebemos também a rapidez na obediência e nas boas obras, quando o versículo diz: ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Cornélio, ele foi rápido em obedecer o Senhor, ele não se demorou, ele não ficou enrolando, ele não ficou fingindo que não ouviu. Muito pelo contrário, Cornélio, ele fez a vontade de Deus. Cornélio foi rápido em obedecer às ordens do Senhor e também fez boas escolhas quanto àqueles que deveriam enviar. Precisamos ter pressa para obedecer a Deus e escolher as pessoas que vão estar nos nossos caminhos. A gente sabe aqui que os homens que estavam ali, que foram escolhidos por Cornélio, eles também davam um bom testemunho. Isso fica muito claro. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Então a gente sabe aqui que ele chamou um soldado piedoso, ele chamou homens piedosos. Cornélio ele não chamou qualquer um não, ele não escolheu qualquer um, mas ele escolheu homens certos, homens que ele sabia que eram de confiança. Então nós precisamos ter a postura correta e assertiva. Nós não podemos ser pessoas que vão ali trocar os pés pelas mãos. Nós não podemos ser pessoas ali que vão fazer a vontade da carne, mas somente a vontade do Senhor, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. E a palavra fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E a gente percebe também o compartilhamento e o envio. Quando a gente percebe que Cornélio, ele não apenas enviou os seus servos, como também os contou de tudo aquilo que havia acontecido, da visão que ele havia tido. Tenha amigos que amem a Deus e tenham uma vida consagrada ao Senhor, uma vida digna do Evangelho. Não adianta a gente querer se pôr em julgo desigual e achar que isso vai dar certo, porque não dá. Se a gente se coloca em julgo desigual e fala assim, eu amo a Deus, mas eu tenho um amigo ímpio, um amigo que não quer saber de Deus, um amigo que quer até me arrastar para os pecados, para as coisas erradas, essa não é uma amizade que o Senhor quer que a gente tenha. O Senhor não quer que a gente ande como amigos do mundo, porque ele mesmo fala que o amigo do mundo ele se constitui inimigo de Deus. Então nós sabemos aqui que nós devemos compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas, mas os nossos amigos devem ser aqueles que vivem uma vida consagrada ao Senhor. E que essa venha ser a nossa missão e o nosso estilo de vida, que a gente venha viver realmente para a honra e para a glória do Senhor, e que nada venha nos atemorizar. Eu oro para que todos nós venham viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de fidelidade, que a gente venha meditar nesse texto e falar, eu quero ser como Cornélio, eu quero ser um homem aqui, como a palavra mesmo fala, que ele era um homem justo e piedoso. Ele até contou para pessoas próximas dele aquilo que ele havia visto, aquilo que havia acontecido, a visão que ele havia tido, mas eram para pessoas dignas de confiança. Ele não saiu espalhando isso para todas as pessoas, que a gente venha se resguardar a nossa fé e resguardar a nossa vida, porque a gente sabe que o diabo ele não aparece de garfo, chifre, rabo e tridente. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa instrumentos. Assim como o Senhor nos usa os seus filhos para serem objetos, instrumentos ali para levar o reino dos céus, o diabo também tem aqueles que ele usa. Então que a gente venha a ser sempre sóbrios e vigilantes e que a gente venha a ser pessoas que vão seguir o exemplo de Cornélio, que vão ser pessoas que vão ser usadas para pregar a palavra do Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!